Irmãos amados, a graça e a paz do nosso precioso Senhor Jesus sejam sobre a vida de vocês. Que bom, família de Deus, que bom, família do Senhor, poder ter esse momento, essa oportunidade de estar conversando com você a respeito de assuntos espirituais. Deus colocou algo no meu coração e eu quero compartilhar isso aí com você, porque eu acredito que o Espírito Santo, ele coloca algo nas nossas vidas, né? Não apenas para que nós possamos ser abençoados, mas para que a vida de outras pessoas também possam ser abençoadas. Então, quando a palavra vem de Deus, realmente ela edifica, ela abençoa, ela fortalece, ela exorta também quando realmente é preciso. Mas a exortação que vem de Deus, quer dizer, aquela correção que vem de Deus, ela não vai machucar, ela não vai ferir, eu quero dizer, a ponto de causar prejuízo. A correção de Deus, a exortação de Deus, ela vem para nos ajudar, porque Deus ele não quer que você se perca. Deus ele não quer ver o seu mal. Se você realmente é um filho de Deus, a palavra de Deus diz que Deus corrige ao filho que ama. Amém? Então, quero falar com você nesse momento agora sobre como você enfrentar problemas, como você enfrentar momentos difíceis na sua vida. O Salmo de número 17, eu estava meditando na palavra, né? O Salmo 17, o Salmo 77, o Salmo 78 também. A palavra de Deus, ela mostra para nós, homens de Deus, orando sobre situações difíceis que eles estavam passando, mas diferente daquilo que acontece hoje em dia, né? Quando as pessoas oram, elas jogam em cima de Deus os seus problemas, as suas lutas. Parece que a oração das pessoas é contar só para Deus os seus problemas, as suas lutas. Claro que você tem que orar e falar para Deus das suas lutas, dos seus problemas, aquilo que está no seu coração. Mas se quando você orar, tudo que você falar com Deus, só for você contar as suas lutas, seus problemas, o caos que está passando na sua vida, sabe? Como se fosse uma espécie de desabafo, e você não reconhecer a grandeza de Deus, e você não citar como Deus é todo poderoso, se você olhar bem, eu poderia ler para você esses salmos, mas aí o vídeo ia ficar muito longo, né? Mas eu vou ler o Salmo 77, eu vou ler um versículo entre esses vários salmos. Eu vou ler no Salmo de número 77, eu tenho várias Bíblias aqui, mas essa Bíblia velha aqui, né? Eu não fico com vergonha dela não, né? Eu tenho várias Bíblias velhas, né? Que estão abarrotadas de marcação, mas essa aqui é a mais recente, então dá para mim usar ela aqui. O Salmo 77, o versículo de número 14, o versículo de número 15, né? O versículo 13, tá bem interessante, eu vou ler aqui junto com você. Abra o seu coração para Deus, porque Deus vai falar com você. O Espírito de Deus, ele está nesse momento em que você está me assistindo, em que nós estamos agora compartilhando da palavra do Senhor, em que nós estamos compartilhando da voz de Deus, né? da meditação da palavra de Deus. Aleluia! Veja bem, Salmo 77, versículo de número 13, diz assim: o teu caminho, ó Deus, é de santidade, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Aleluia! Você sabe que ele estava fazendo uma oração aqui dos seus problemas, das suas lutas, mas se você notar bem, todos os salmistas, eles sempre, entre aquilo que eles estavam apresentando a Deus, dos seus problemas, das suas lutas, sempre eles estavam falando: Senhor, os meus inimigos estão se levantando, os problemas são esses, eu não sei o que eu faço, mas Tu, Senhor, és o Deus Todo-Poderoso, mas Tu, Senhor, és o Deus Misericordioso. Irmãos, nós precisamos aprender a, quando orarmos, citarmos das grandezas de Deus, citarmos que Deus é poderoso, não dizermos: Senhor, a situação está tão difícil, realmente a luta está grande, não sei o que eu faço, eu estou em desespero. Tá, Deus está ouvindo tudo isso, Deus sabe como resolver o seu problema, na presença de Deus já está a solução. Deus tem a solução para todos os teus problemas. Mas quando você cita para Deus: Senhor, eu não sei o que eu faço, Senhor. Senhor, essa situação realmente está difícil, Pai. Eu não sei como isso pode ser resolvido. Não sei como eu posso sair dessa situação. Mas, Senhor, Tu és o meu alto refúgio, Senhor. Mas, Senhor, Tu és a minha salvação. Tu és o meu socorro bem presente, amado. Aleluia, glória a Deus. Você está reconhecendo, você está chamando a própria solução dentro da sua oração. Você está entendendo? Vamos ao versículo de número 14 agora. Tu és o meu Deus, que operas maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. 15. Com o teu braço remistes o teu povo, os filhos de Jacó,
e de José. Glórias a Deus. Então você vê que o salmista, ele não apenas orava e citava as suas lutas e os seus problemas, mas ele falava do quanto Deus era poderoso, do quanto Deus era maravilhoso, do quanto Deus era extraordinário, né? Você sabe que quando o povo de Israel havia ficado como escravo durante 430 anos lá no Egito, né? A liberdade para eles era um sonho. Eles tinham aquele sonho de liberdade. Poxa, quando nós poderíamos ser livres? Quando eu poderia plantar para mim mesmo? Quando eu poderia trabalhar para mim mesmo? Quando a minha família poderia ser livre? Quando a minha esposa, os meus filhos, eles poderiam ser livres? Quando nós, como um povo, podemos ser livres e não sermos mais escravos? Você sabe que ser um escravo deve ser a pior coisa que existe. A pessoa não tem liberdade, ela não pode escolher. Você sabe que quando a pessoa não está em Deus, quando ela não serve a Deus, ela pode ter o dinheiro que for, ela pode ter a condição que for, ela pode ser bonita do jeito que for, mas se você não está na presença de Deus, você não é uma pessoa livre, logo você também não será uma pessoa feliz. Glórias a Deus. Então veja bem, o povo de Israel havia clamado ao Senhor. Se você vê lá em Êxodo, logo no iniciozinho, né, do livro, você vai ver que eles clamaram ao Senhor e Deus ouviu o clamor deles e levantou o libertador, que foi Moisés. Deus trabalhou na vida de Moisés para que ele ficasse apto, né, para que ele fosse aquela grande bênção que ele foi. Então, quando o povo, Deus enviou pragas, Deus enviou sinais, fez grandes coisas para que Faraó, o representante do inimigo, o representante do diabo aqui na terra, naquela ocasião, ele soltasse o povo. Veja bem, a única pessoa, o único ser, né, o único império que quer que você fique aprisionado é o império das trevas. O inimigo quer que você fique aprisionado. Ele quer que você tenha uma vida infeliz. Ele quer que você viva de sofrimento, de dor. Mas Deus é um Deus de consolo, Deus é um Deus de paz, Deus é um Deus de alegria. Mesmo em meio a momentos difíceis, Deus vai fazer com que você atravesse pelos momentos difíceis e você vai sentir segurança, você vai sentir paz, porque Deus ele é todo poderoso, Ele vai colocar descanso no teu coração. A palavra de Deus diz que é uma paz que excede todo entendimento. Como é que você consegue ficar assim, numa situação dessa, no mundo que nós estamos vivendo, até no momento de guerra em que nós estamos passando agora? Talvez possa ficar pior, a economia está piorando, porque a questão da guerra, né, ela vai refletindo na economia dos outros países, não apenas aqueles que estão próximos, lá na Europa, aqueles que estão ali em volta, né, mas também dos outros países que têm uma aliança comercial e tudo mais. Você sabe que isso influencia, então o preço do combustível sobe, outras coisas também sobem, pessoas ficam desesperadas, mas você sabe que, mesmo que tudo nesse mundo possa ser incerto, possa haver inseguranças, mas quando você serve a Deus, se você serve a um Deus Todo-Poderoso, você sabe que existirá uma segurança em Deus, na presença de Deus, haverá uma segurança para você. Você sabe que você pode descansar no Senhor. Mas vamos voltar ao assunto. Aleluia. Você sabe que quando aquele povo clamou, o Senhor Deus enviou pragas, então o Faraó foi praticamente obrigado, Deus demonstrou os seus sinais. Todos os povos que estavam em volta no mundo, observando tudo aquilo, naquela época não tinham os noticiários da forma com que nós temos hoje, mas a notícia também corria. A informação chegava nos outros povos e chegava rápido. Você sabe que notícia ruim, principalmente a boa, também chega também, mas a notícia ruim ela chega mais rápido ainda, a notícia também chegava. Olha, parece que o Deus de Israel está fazendo algo tremendo lá na vida deles. O Deus de Israel está se manifestando, está fazendo com que o grande faraó, o grande império do Egito, liberte e coloque eles em liberdade, solte aquele povo. Então o povo saiu e o povo estava alegre, né, vivendo aquele sonho de liberdade, aquele momento muito feliz, mas de repente, por um estalo, Satanás pressiona o coração de Faraó novamente. Deus também, por outro lado, endureceu, quer dizer, não significa que o coração de Faraó, veja esse detalhe, né, não está dentro do assunto, mas eu vou fazer esse comentário para você. Se Deus endureceu o coração de Faraó, não significa que Deus endureceria o coração de Faraó o tempo todo, toda a vida de Faraó. Faraó teve o seu coração endurecido por Deus, mas naquele momento, para que a glória de Deus fosse manifestada, para que os povos e as nações, o próprio Egito e Israel também visse a glória de Deus, Deus então endureceu o seu coração, para quê? Para que ele voltasse lá e não, vamos buscá-lo de volta. O que eles são? Eles são escravos, então vamos mantê-los escravos então. Mas eles estavam pensando, agora eu estou livre, então agora eu sou um filho de Deus, eu estou livre, porque filho é livre, escravo
Escravo não tem que exigir nada. Então o faraó quis buscá-los de volta. Na mente daquele pessoal, no meio do caminho, passou aquela dúvida, passou aquela questão. O que nós somos agora? Nós somos filhos, somos livres, ou nós somos escravos novamente? Moisés, por que você nos trouxe aqui para nós morrermos aqui nesse deserto? Você nos trouxe aqui no caminho, Faraó está nos perseguindo, é melhor nós voltarmos para o Egito, né? Na cabeça de muitos deles houve dúvida, houve um momento difícil ali. Moisés abriu aquele mar vermelho através do poder de Deus, Deus o usou, ele estava apto para realizar esse tipo de sinal. Então aquela questão na mente daquelas pessoas foi resolvida. Então eu digo para você, resolve esse impasse, resolve esse debate aí, encerra esse impasse na sua mente aí, essa disputa na sua mente. Não deixa o diabo colocar na sua mente que você é uma pessoa, que é um escravo, não. Você não é um escravo mais, você agora é uma pessoa livre, você é lavado no sangue de Jesus, você é uma nova criatura, você tem autoridade no nome do Senhor. Você tem poder na sua vida, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus. Então você deve também utilizar esse poder, extrair esse poder através de quê? Através da meditação da palavra, através da oração. A oração é um recurso rápido de poder, de extração de poder, sabia disso? Eu queria ter mais tempo para falar com você a respeito disso aí, né? Quando você passa mais tempo em oração, Davi, quanto tempo que eu devo orar? Olha, eu não vou citar para você mais quanto tempo que você tem que orar, né? Mas quantos ataques que você tem do inimigo durante a semana? Ou até mesmo durante um dia, quantos ataques? Então essas devem ser as vezes que você deve orar, a quantidade de vezes ou a quantidade de tempo que você deve orar. Ore, que você vai ver o inimigo bater em retirada. O inimigo não pode resistir. Um crente que ora, ele extrai o poder de Deus, sabe? Você lembra que Jesus, o Senhor está me dando isso aqui agora, né? Você lembra que o Senhor Jesus, ele chegou para a figueira tinha... Já me perguntaram assim, por que Jesus amaldiçoou a figueira? Poxa, se não estava no tempo, mas veja bem, aquela figueira ali, ela era, vamos dizer assim, ela era meio presunçosa, né? Porque a figueira, diferente das outras árvores, né? Ela dá fruto diferente. Primeiro vem um fruto, depois vem as folhas. Então, quando alguém vê uma figueira, porque não estava na época de dar fruto, né? Mas se ela tinha folhas, então forçosamente ela tinha que ter frutos. Então, quando alguém via uma figueira que tinha folhas, então geralmente ela estava carregada de frutos. Mas aquela videira, aquela figueira não estava, não. A figueira ela não estava, ela estava com folhas, mas ela não estava com frutos. Então aquela figueira, eu posso chamá-la assim, né? Ela era uma figueira presunçosa, né? Ela tinha folhas, ela tinha aparência, mas ela não tinha frutos. Por isso que o Senhor Jesus a amaldiçoou. Era para dar um exemplo de fé, né? Jesus não tem nada contra as árvores, contra as plantas, né? Ele não amaldiçoou as outras, porque as outras não tinham folhas, mas aquela tinha folhas, então normalmente ela tinha que ter frutos. Após Jesus ter feito isso, amaldiçoado, a figueira, naquele exato momento mesmo, né, ela não secou. Ela secou logo depois, mas praticamente rápido. Mas não naquele exato momento. Jesus ele foi para o templo. Está lá em Marcos, né, vamos ver isso aí? Marcos 11, a partir do versículo 12, Jesus vai lá, ele amaldiçoa a figueira. Em seguida, ele faz a purificação do templo. Ele vai no templo e purifica o templo, porque haviam ladrões, salteadores, fazendo da casa do Senhor comércio, né, ali. Então ele derrubou a mesa dos cambistas e tudo mais, né? Ele limpou o templo. Então o que eu tenho para dizer para você? O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Deixa eu fazer essa comparação aqui, né? O seu corpo é o templo do Espírito Santo. O que você precisa fazer? Você precisa consagrar o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, ok? Orando em línguas estranhas, lá em Efésios capítulo 6, versículo 18, diz assim, ó, orando em todo o tempo no Espírito. Então, quando você ora em línguas estranhas, a palavra de Deus diz que você edifica-se a si mesmo, você se consagra, você se enche do Espírito Santo. Então você busca um recurso sobrenatural para que você possa vencer as dificuldades da vida. Você vai ver as coisas de uma forma diferente. Os demônios têm que bater em retirada. Você fica livre, você assume a posição de uma pessoa realmente livre. Você é um filho de Deus. Não se conforme com as mentiras do diabo.
Quando o diabo quiser pressionar você, insistindo, dizendo que não, você tem que continuar no vício, você tem que continuar na depressão, a sua vida nunca será mudada, diga não, vamos acabar com esse impasse. Esse impasse está encerrado no nome do Senhor Jesus. Todo impasse na minha vida está encerrado em nome de Jesus. Você tem essa autoridade para dar uma ordem às situações. Davi, mas eu posso fazer isso aí? Isso não é uma espécie de arrogância? Eu não devo dar ordens para Deus, irmão? Você não está dando ordem para Deus nenhuma. Você não dá ordens para Deus. Mas você pode dar ordens para a situação. Você pode ordenar a situação em nome de Jesus. Eu ordeno que o mal seja paralisado na minha vida, na minha família. Eu ordeno que todo mal saia em nome de Jesus. E você sempre orando, sempre buscando a Deus, sempre clamando a Deus. O Espírito Santo, ele vai ajudar você nessa situação. Amém? Lá em Romanos 8, verso 26, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos ajuda até mesmo com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Então conta com a ajuda do Espírito Santo. Conta com ajuda para você receber vitória nas situações da sua vida. Você vai receber vitórias. O inimigo será paralisado, o inimigo será envergonhado. Deus vai lhe dar vitória. Sua esposa será abençoada, seu marido será abençoado, seus filhos serão abençoados. Você é abençoado em nome de Jesus. Libera a sua fé, exercita a sua fé. Exercita a sua fé praticando, meu irmão. Minha irmã, pratica a fé. Davi, eu não sou doutor em teologia, eu não fiz teologia. Tá bom, meu irmão. Jesus, ele não fez uma exigência que você fosse um mestre na palavra, mas se você for um ouvinte da palavra, se você, o pouco que você ouvir, você realmente prestar atenção e você pôr em prática, você vai ver que esse pouco aí vai liberar o milagre que você está precisando na sua vida em nome de Jesus. Eu clamo a Deus agora nesse momento. Eu falo uma palavra de fé agora. Deus está entrando na tua casa. Ou melhor, Ele já está. Se Ele não tiver, então que o Senhor esteja entrando na sua casa agora. Que o anjo do Senhor esteja visitando a sua vida. O anjo do Senhor, o próprio Senhor, esteja visitando a sua vida agora. Que toda situação contrária na tua vida possa ser paralisada em nome de Jesus. Que todo plano, propósito e a vontade de Deus sejam cumpridos na sua vida em nome de Jesus. Que caia por terra em nome de Jesus todo mal contra você. Que os anjos de Deus possam te ajudar, que você possa ter força, que Deus possa te dar graça, possa te dar unção, te dê sabedoria, para que você possa receber o brilho do Senhor, o favor do Senhor. Que amanhã seja um dia melhor para você. Se hoje as coisas não estão bem, mas em nome de Jesus, eu clamo a Deus que em nome de Jesus, toda situação na sua vida possa ir para o lugar e amanhã possa ser um dia melhor. E a próxima semana, possa ser uma semana abençoada em nome de Jesus. Você crê nisso? Você acredita no poder da palavra? Você concorda comigo? A palavra de Deus diz que se 2 ou 3 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa, que orarem ou que vocês concordarem, isso será feito por meu Pai que está no céu. Aleluia! Eu concordo que Deus faça isso. Você concorda? Então diga amém aí do outro lado. Concorde com isso em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar você grandemente no nome do Senhor Jesus. Amém? Até o próximo vídeo e que Deus possa abençoar você grandemente no nome do Senhor Jesus. Amém?